quando começou a aparecer as primeiras características físicas, não as psíquicas, porque as psíquicas eu sempre tive, né, da minha identidade de gênero ser feminina, né? Só que eu tentava esconder por causa das pressões sociais mesmo, né? Que toda pessoa que tem a identidade de gênero oposta àquela que é criada para ser, passa por pressão social, por pressão na família, por discriminação na escola. E assim, é uma pressão muito grande para uma criança passar. Eu tinha percebido, né, enfim, o fato de eu ser lésbica, de gostar de mulher. E só que ainda não entendia, não sabia como conviver com isso, não sabia que eu podia ser isso ou sentir. Então é aquele sentimento que, e não é nem sexual, assim, é algo de você estar sentindo um afeto diferente, algo que a gente não tem abertura para falar, né? Não tem cidade interior ainda, você não tem uma referência, assim, então. As coisas que eu contei não foram tão simples, né? Porque o profissional você vai por indicação muitas vezes, né? E eu sempre sentia, porque eu buscava alguém que entendesse, às vezes depois de entender como homossexual, depois procurou pessoas que tivessem vivência com isso. E é muito difícil encontrar no mercado. Muito difícil. É contra tudo que eu estava sentindo e me gerou mais culpa por saber que eu estava sentindo algo errado e que eu estaria indo contra a minha existência. Porque ali ele suspendeu quem eu era, né? Ele suspendeu a minha identidade, ele colocou em xeque toda a minha história, né? Ele invalidou meus 23 anos, a época que eu tinha vivido, quer dizer, era tudo uma grande farsa, era tudo um grande erro. Como que se vive a partir disso? Né? Então, quando ele suspendeu a minha identidade dessa forma, ele também me suspendeu para a vida. Cura para quem? O meu sofrimento vem de você. Esse vídeo foi pensado com o objetivo de personificar números que a gente tem de sofrimento, de violência, de violação de direitos das pessoas LGBTIs. Entre essas violências, nós temos aquelas que muitas vezes são praticadas por profissionais da psicologia. Por isso é importante nós falarmos sobre isso, discutirmos sobre isso e, principalmente, ouvir as pessoas que passaram por essas situações. Mas começaram um pessoal da RCC, que é Renovação Carismática Católica, começou a pegar, depois da missa, ali no período da missa, como eu fazia parte dos grupos de coroinhas e tudo mais, começaram a pegar para conversar comigo. Daí começaram a fazer uma sessão de descarrego, literalmente. Falaram que eu estava com um demônio no corpo, que tinha seres que estavam querendo me feminilizar, por isso que eu estava tendo até essas mudanças corporais, né? Eles negam a ciência, né? Negam que pode ter algo que vai além do macho típico e da fêmea típica, que existe, a gente sabe até com comprovação científica, mas eles negam isso. Então começaram a associar que aquelas manifestações eram uma coisa do demônio. Então, como eu me sentia acolhida naquele ambiente, eu achava que era um ambiente acolhedor, eu me abri ali naquele momento, assim, né? Eu me abri, acabei falando o que eu me sentia, né? Que eu assim, me sentia mulher, sempre me senti, desde que eu me reparei por gente, desde os meus 3 anos de idade. Tanto que isso eu falei para minha mãe, falei para meu pai com essa idade, tanto que foi um devastador em casa ter falado isso pro meu pai, falado para ele que eu era uma menina e ele ficou perturbado naquela época, tanto que foi uma perturbação tão grande que eu nunca mais falei, nunca mais toquei no assunto, principalmente para ele, né? Ele ficou muito bravo. Para minha mãe, ela ficou transtornada, mas no sentido que ela me diz hoje que ela sabia o que eu ia sofrer pela frente, não que ela não ia me aceitar, mas que eu ia sofrer muito pela frente, né? Mas até então ela não sabia que eu tinha outra questão, essa questão da intersexualidade, né? A gente só foi descobrir na puberdade mesmo, mas que era, na cabeça deles, eles não sabiam da transexualidade, achavam que ia ser uma pessoa gay, né? Daí elas falaram que aquilo lá era a manifestação do demônio, que o demônio estava dentro de mim, ele estava mudando minhas estruturas
da cabeça, né? E até tava indo no corpo, porque a cabeça tem esse poder, assim, e tal. Então, que eu precisava de ir no médico, precisava de ir na terapia, só que não podia ser qualquer terapeuta, né? Que tinha que prestar atenção se a terapeuta não tinha... como que fala? Elefantinho, é uma coisa que eu lembrei. Que não podia ter elefante, não podia ter pirâmide, não podia ter nada disso dentro do consultório, porque ela podia estar ligada à nova era, podia estar ligada a coisas assim, então ela ia me aceitar desse jeito que eu era. E não podia me aceitar, porque ela era a manifestação do demônio, que eu tinha que ser curada, que eu tinha que ser tratada para tirar aquilo de mim, né? Então, que elas tinham uma psicóloga que podia me tratar, que podia tirar aquilo de mim. Então foi quando eu vim para Curitiba que eu comecei a falar mais sobre isso e comecei a me entender, assim, o que eu estava sentindo. Senti que isso era uma orientação sexual, que não era nada pontual, que isso se repetia. Daí meio que vem os flashbacks, né, da infância, dos momentos enfim, que a gente começa a entender o porquê que sempre teve uma melhor amiga, mas era um sentimento diferente das outras, aquela coisa toda. E aí, quando eu me vi fora da igreja, assim, um pouco mais livre para estar nesses espaços, assim, conviver com as pessoas LGBT, a gente vê que são sentimentos parecidos, né? São lutas parecidas, opressões parecidas, e que a gente acha que tá sozinho nessa e que só acontece com a gente. Aí, até que eu saí do armário, né? Quando eu saí do armário pra mim, entendi que me permitia viver isso, para ver se era isso também. E aí me conhecer melhor, me descobrir, e sem essa pressão da igreja, a pressão da família, a pressão social, né? E aí, quando meus pais descobriram eles recorreram para a igreja, né? Para a liderança da igreja. Ficaram perdidos, sem saber o que fazer. E aí, a questão da homossexualidade mesmo, ele é um pecado na igreja que é muito forte, né? Um pecado de morte que eles falam. A grande maioria das pessoas LGBTIs, quando procuram profissional da psicologia, procura por questões relacionadas às questões morais que a sociedade impõe, questões religiosas, e muitas vezes é a família que acaba conduzindo a pessoa até uma profissional da psicologia. São questões que vão para além da vivência da pessoa em si, estão muito mais relacionadas ao que a sociedade considera como sendo certo, como sendo errado, o que é bom, o que é ruim, sem considerar o que é bom para aquela pessoa que está vivenciando, o que faz ela feliz. E aí, enfim, quando a família descobriu, teve toda aquela crise, né? Minha vida acabou, meus pais estavam destruídos, aquela vergonha social, aquela coisa, a igreja vai saber. E meus pais também, eles ficam sob uma pressão muito forte da igreja, porque a família inteira vai para a disciplina dentro da igreja. Num ponto que a igreja sobe no púlpito, e os pastores expõem a família e dizem para a igreja que essa família está na disciplina, e aí ela não pode participar do encontro de casais, do encontro de jovens, dos eventos da igreja, dos eventos sociais da igreja fora dos cultos principais, eles não podem, a não ser que porque eles estão nesse período de disciplina. Então, eles são meio que isolados desse convívio e só vivem com os pastores nesse intensivão de oração e perdão e negação, assim. Então, quando eu comecei minha transição, há 6 anos atrás, eu acredito que na época também não tinha muita informação, nem com a internet, que ainda era um pouco mais difícil do que hoje. Hoje em dia as informações estão mais acessíveis, mas na época eu abri, né, a questão com meus pais, que eu estaria iniciando uma transição, e eles me levaram em um profissional da área que eles indicaram. E esse profissional, né, fui fazer essa terapia e tentar entender, porque na época eu tentei realmente, eu estava em busca de respostas. Sabia o que já estava acontecendo comigo, mas eu realmente gostaria de uma orientação, que no caso não foi muito legal, do profissional da época, que tentou me reverter e eu lembro que ela me indagava muitas coisas e realmente
me levou, né, tentou me levar a crer que eu estava com um problema e que meu problema era reversível e que eu poderia mudar a situação, no caso, da transexualidade. Bom, a primeira vez, na verdade, foi muito cedo, foi a minha família que levou, minha mãe, através da minha mãe, porque na adolescência começou algumas revoltas, né, por alguns fatos que aconteceram na família, e aí a minha mãe que me levou. Mas eu não gostava de ir, tinha em torno de 13 anos mais ou menos, não entendia bem o que eu estava fazendo lá. Então a primeira vez foi essa. Né? Aí depois que eu me casei, não tinha ainda vivenciado, né, não tinha me encontrado como homem trans, então eu me casei, né, com um homem, com o pai da minha filha. E aí a gente se separou, né? Ficou pouco tempo casado, nós nos separamos daí. E aí eu procurei por minha conta mesmo a psicoterapia, só que daí não foi legal a experiência. Porque foram assim, momentos muito difíceis, né? Uma pela situação que eu estava passando e outra porque eu sentia que a profissional que me atendeu na época não estava preparada para toda aquela informação que eu estava levando, toda aquela angústia que eu estava sentindo, que eu não entendia o que estava acontecendo comigo, os sentimentos, o porquê que eu sentia aquelas coisas, né? Então foi muito difícil. Eu não busquei terapia visando qualquer tipo de reorientação ou de qualquer debate relacionado à minha orientação sexual. À época, eu busquei terapia porque eu estava num relacionamento e eu estava sofrendo muito nesse namoro, né? E eu também estava numa fase de transição da minha vida. E daí que eu decidi buscar a psicoterapia. O meu foco eu estava sofrendo numa relação amorosa e estava num momento delicado da vida também. E daí esta questão relacionada a uma reorientação sexual veio por proposta do terapeuta. Isso não partiu de mim, partiu como hipótese dele. A profissional ou profissional da psicologia deve acolher a pessoa LGBTI nas suas mais diversas demandas. O que ele não pode jamais fazer é induzir a pessoa ou prometer terapias de reorientação sexual ou de reorientação de identidade de gênero. O nosso papel é acolher e trabalhar esse sofrimento que a pessoa traz quando procura um profissional da psicologia. E foi uma época que, como eu estava tendo essas mudanças no meu corpo, eu pude trazer isso para minha família também. Então foi uma fase bem conturbada, né? Foi uma fase bem difícil que começou ali por volta dos 12 até quase 14 anos. Foi uma fase bem difícil, né? Foi 2 anos muito difíceis na minha vida ali, né? Então essa fase eu acabei indo para uma psicóloga que não tinha esse tipo de método, mas ao mesmo tempo eles queriam me levar numa psicóloga que falava que era uma psicóloga cristã. Então, eu ia numa psicóloga que me tratava bem, que só queria me entender, queria que eu ouvisse, me ouvir, que eu falasse as coisas que eu estava sentindo e ela me acolhia, né? Ela simplesmente só me acolhia, só ouvia o que eu estava falando e trabalhava a aceitação daquilo, sabe? Não falava assim, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. E daí uma outra que queria me transformar, só que eu tive a sorte que ela cobrava muito caro para os meus pais. E daí meus pais pararam de querer me levar e também acharam que aquilo... Comecei a contar algumas coisas para eles também, e daí eles acharam meio desnecessários, daí eles tiraram, mas não é que acontece com todo mundo. Eu não fui muitos encontros, assim, eu fui alguns, né? Mas ela falava que aquilo não era coisa minha, que não era, eu não me sentia mulher porque eu nasci menino, então aquilo foi colocado na minha cabeça por alguém, né? Daí, mas eu pensava, que alguém? Se eu fui criada para ser menino. Os meus pais eram religiosos, nunca ninguém colocou aquilo em mim. Desde que eu me percebi por gente, eu era assim. Ninguém colocou nada na minha cabeça, né? Só que ela falava que era o demônio que tinha colocado, que ela ia me ajudar com terapia da psicologia e que ela ia usar com a base de Jesus, a gente falar de Jesus, com as orações a gente ia tirar aquilo lá, porque era coisa da ciência, que ia tirar aquilo da minha cabeça, que daí ela ia me transformar por dentro e eu ia ser menino,
né? Mas daí eu falava, mas se é coisa só da minha cabeça, como que eu tô tendo seio, né? Como que eu pareço uma menina? Ela falava que era coisa da minha cabeça. Eu falei, não é coisa da minha cabeça. Ó, eu tô tendo seio. Era algo traumatizante, porque era algo que, tipo, era de culpabilizar. Tipo, era culpa minha, que eu tava dando abertura também, né? Porque, tipo, eu era uma criança pré-adolescente e a culpa era minha. Como se o tempo todo fosse escolha. Tipo, e não era uma escolha, era eu. Eu era essa pessoa. E não era o que ela estava falando, sabe? O que ela queria que eu fizesse que era uma escolha. Ela queria que eu escolhesse algo que não era eu, né? E daí já tinha uns médicos complicados que queriam que eu tomasse testosterona contra a minha vontade. E assim, então queria que eu fizesse um tratamento que não era o que eu queria. Então era algo que não era eu. E foi bem complicado, assim. É que eu sempre fui uma pessoa muito firme, então eu neguei aquilo. Logo em seguida é porque como foi a primeira pessoa que meus pais me levaram e atendeu, né, o que eles queriam, porque na época eles também não gostaram, óbvio. Se sentiram também desprotegidas e não sabiam também lidar com a situação. E essa profissional veio com essa cura, né, essa prometida cura. Então óbvio que eles buscaram essa solução. Mas em seguida, assim que eu vi que não funcionou, eu resolvi seguir por conta própria minha transição e sair de casa e conquistar o mundo sem a ajuda de ninguém. Após muitas sessões relacionadas às queixas que eu tinha do meu namoro na época, das dificuldades que eu tinha, das dificuldades tanto minha quanto do meu parceiro, o terapeuta lá pelas tantas aventou como diagnóstico a tese de que, na verdade, eu não era homossexual. De que eu não havia feito essa escolha, né? E ele usava bem esse termo escolha, mas que todas as outras pessoas tinham optado por mim. Eu, na verdade, então, estava vivendo uma vida que não era minha. Eu estava vivendo uma escolha sexual que eu não tinha feito, mas que alguém tinha feito por mim. Né? Porque estar num processo terapêutico, numa relação psicólogo-paciente, que é uma relação desigual, é uma relação onde o psicólogo tem um suposto saber, tem um poder sobre o paciente, e eu estava ali muito vulnerável, muito sofrendo, muito disposto a um tipo de mudança na minha vida, porque a minha vida estava ruim, eu estava em sofrimento, né? Então, por mais que eu tenha percebido que a sugestão dele não era uma sugestão para mim, não era uma sugestão adequada para a minha vida, mas você sai marcado de um processo desse, sai dolorido disso, né? Assim, até hoje, na verdade, porque acho que eu bloqueei muitas coisas, né? E agora que eu tô voltando a falar sobre isso, porque isso foi com 22, 21, 22 anos, eu tenho 32 agora, então tem 10 anos. E aí foi esse ano que eu consegui confrontar a minha família de novo, só minha família, e assumir, e falar, ó, eu não vou mais viver em negação, eu não vou mais, eu vou tirar essa carga de mim e agora eu tô com vocês. Se vocês quiserem aceitar, aceita, se não quiser, é uma escolha de vocês. Agora, eu escolhi não mentir mais, não viver uma vida de mentira, vir pra minha cidade, estar na minha família e fingir que eu não tenho uma vida lá, sabe? Eu não quero mais ser duas pessoas. Então, quando eu confrontei eles e deixei claro isso, e eu falei assim, e tudo bem vocês não aceitarem agora, porque eu demorei 30 anos pra me aceitar. Então, cada um tem o seu tempo. Então, agora eu consigo ter clareza e ter uma força para assumir e bancar o que vier e para resistir, né, o que vier mais de pressão. Eu tive que ter um acompanhamento psicológico, né? Isso também me ajudou. Nos últimos 4 anos eu faço terapia. Isso com certeza me ajudou a entender, né? E voltar para lá também com o que aconteceu porque às vezes eu achava que não afetava, mas afetava sim porque isso me bloqueou nos relacionamentos agora, com as pessoas, com a minha família e tal. E eu achava que não resolvia nada, que não adiantava nada, que não servia pra nada, que era perca de tempo, perca de grana, perca de tudo, né? E então assim, foi ruim, né? A segunda vez também, né? Foi uma experiência
bem ruim. E a terceira vez que foi muito bom, foram só impactos bons. Né? Machuca bastante, né? Não vou falar que não machuca, porque mexe em coisas, em feridas que estão ali fechadinhas, em caixinhas. Começa a abrir caixinhas que a gente nem imaginava que tinha, né? E dói, mas quando o profissional está bem preparado, a gente percebe que dói e ele está ali para ajudar a tratar, curar. Quando a pessoa chega, o nosso papel é acolher esse sofrimento, trabalhar para um maior fortalecimento da pessoa para que ela consiga enfrentar todo o processo de discriminação, de violação de direitos que ela sofre no seu dia a dia, seja na família, na escola, na empresa, na rua, para que ela consiga lidar de uma forma melhor com isso tudo, não cause tanto sofrimento, não tenha tanto impacto sobre sua vida, porque é essa violação de direitos, é essa discriminação que produz o sofrimento. Não é a sua orientação sexual ou sua identidade de gênero. Não é porque é diferente que é doença. Afinal, diferença não é doença. Eu era uma vergonha para minha família. Ela falou isso. Se eu escolhesse ser mulher, eu seria uma vergonha para minha família. Uma vergonha para a sociedade, uma aberração da natureza, um monstro, porque eu não seria aquilo que Deus fez para mim, para mim como propósito de vida. E eu ficava, gente, o que é isso? Isso daí é uma atitude de uma psicóloga e minha identidade de gênero, porque não adianta ser homem, porque vai ser mais fácil para os médicos, para a psicóloga e para mim. O que é mais fácil para mim? O que vai me deixar feliz durante a vida? O que vai deixar feliz para os relacionamentos, né? Para um futuro relacionamento, para minha carreira, para o meu trabalho? O que vai ser bom para mim? É uma pena, né, eu ter passado por isso. Eu acho que é uma pena na vida de quem passa por isso. É um sentimento ruim, né, porque, como eu já pontuei, né, a gente busca um profissional psi normalmente porque a gente está em algum tipo de sofrimento. E se nessa relação o teu sofrimento inicial é adicionado, né, ao teu sofrimento inicial é adicionado alguma cota de um outro sofrimento, torna tudo muito complicado, né? Eu penso que a gente não pode sair de uma psicoterapia pior do que entrou. Então, é muito triste que isso aconteça, que tenha acontecido comigo, que isso aconteça na vida de quem quer que seja, né? Não é uma sensação boa um profissional sugerir que a tua existência não vale, que você não tem lugar no mundo. Isso não devia acontecer com ninguém. Deixa a gente viver. Acho que só isso.